Meus amados irmãos, eu gostaria de falar sobre duas situações na vida dos cristãos. Uma que não é a ideal, e infelizmente é a realidade da maioria dos que vão à igreja se achando cristãos, e a outra que é a ideal, infelizmente é a realidade de uma minoria. A que é lamentável e não é ideal é quando as pessoas elas vivem na defensiva espiritualmente e não na ofensiva. Na defensiva é quando o inimigo está dentro da sua casa e você está lutando com ele já dentro da sua casa. Pode entender-se dentro do seu coração, também ele está dentro, ele entrou. Não é a ideal, mas é a realidade da maioria dos cristãos. Pessoas que não têm uma experiência bem alicerçada na rocha que é Cristo. Então essas pessoas nunca têm também uma solidez espiritual, elas vivem um eterno levanta e cai. A realidade de pessoas que não têm ao longo de suas vidas um histórico de comprometimento na sua relação com Deus. Relação esta que é a vida, que é quando o seu ser ele se consolida em Deus. E quando esse ser se consolida em Deus, como fruto desta relação com Deus priorizada, levada a sério, respondendo positivamente à graça que é oferecida através do investimento de tempo nesse relacionamento com Deus, na palavra, na oração. A pessoa que medita de dia e de noite e, portanto, é bem-aventurado. Ele investe na sua relação com Deus, na leitura diária da palavra e permite que esta leitura ela se desenvolva para o estudo, para a meditação, porque são duas coisas que se alternam. A leitura, a meditação, o estudo, e isso se exprime na oração, porque não existe oração verdadeira sem que você conviva com a palavra. Sem o convívio com a palavra, você não vai ter orações verdadeiras, você vai ter orações levianas. Então, nós estamos falando de duas situações e falamos de uma, que é a realidade, um número muito grande de cristãos, da maioria, e já estamos saltando para outra, porque estamos falando de pessoas que investem na sua relação com Deus de forma prioritária. E essas pessoas que investem de forma prioritária, elas vivem esta realidade ideal, que é a realidade de um número pequeno de cristãos. Você vai fazer uma enquete com a maioria dos cristãos, você vai chegar à seguinte conclusão. Pergunte para eles quantas vezes ao longo de um ano, 2, 5, 10 ou mais anos de cristão, eles leram a Bíblia toda. A maioria dirá para você que nunca leu a Bíblia toda e se dizem cristãos. Não investem na sua relação com Deus a partir do instrumento que Deus lhes deu, que é a sua palavra, e no entanto se dizem cristãos. Como é que é isso? Como é que você professa uma fé cuja base você não conhece? Como é que você diz que conhece a Deus sem conhecer a palavra de Deus, sem ter compromisso prioritário de ler, de estudar, de meditar? Não tem jeito. Então, essa realidade ideal precisa ser abraçada por aqueles que professam o nome do Senhor. E aí esses não estão mais naquela primeira situação, que é uma vida na defensiva, quando o inimigo está dentro da sua casa. Esses que são o segundo caso, eles vivem esse ideal que é a vida na ofensiva. O inimigo não está dentro da casa deles e eles ainda estão entrando no território do inimigo, despojando o inimigo, avançando com o propósito de Deus para todo crente, que é o ID, produzindo para o reino de Deus. Eles saíram da ofensiva para a defensiva. E aí eu estava pensando na ministração tão bem-aventurada, bem colocada por parte do irmão Sidney, na escola bíblica, no culto ontem à noite, ministrando sobre Atos capítulo 24, o apóstolo Paulo ele está enfrentando várias situações ali, ciladas daqueles que querem matá-lo, seus inimigos mentindo contra ele. Paulo está no tribunal respondendo por acusações falsas contra si.
E Paulo está vivendo a situação ideal de todo cristão. Ele está sofrendo o sofrimento genuíno de todo cristão que não está na defensiva, mas ele está na ofensiva. Ele está combatendo o bom combate. Paulo está vivendo na íntegra aquilo que Deus quer que todo crente viva, que é a luta pela única causa justa que existe, que é o Evangelho. Esse homem, no entanto, ele nos mostra, no contexto da sua vida, um comprometimento com esta palavra, que é o instrumento que Deus nos deu para investirmos no nosso relacionamento com Ele. Gálatas capítulo 1, versículo 17 seguintes, ele fala um pouco disso. Ele, depois que ele tem um encontro com Deus, na estrada de Damasco, encontro com Cristo, então ele passa 3 anos ali no deserto da Arábia Saudita, investindo na sua relação com Deus. Aí depois você tem também o relato de Atos 9:20, depois dele já convertido, em que ele não pode permanecer no investimento na obra de Deus, porque ele precisava investir no Deus da obra. Então, Atos 9:20 coloca que os irmãos o levaram para Tarso. Ali em Tarso, ele permanece pelo menos 10 anos, investimento na sua relação com o Deus da obra, para depois, consequentemente, ele estar servindo a obra de Deus. Mas o ponto prioritário é o investimento no relacionamento no Deus da obra. Tem muitas pessoas que amam tanto a obra de Deus, mas não amam o Deus da obra. E eles dão testemunho triste disso, na forma como relacionam-se com o cônjuge, com os filhos, com o meio, com o próximo, né? E nós vemos que em Atos capítulo 11:25, Barnabé, depois de passados esses 10 anos, ele vai buscar Paulo lá em Tarso. Você pode conferir depois. E esta realidade de investimento na relação com Deus, que é própria de todos aqueles que investem no Deus da obra, no Deus da palavra, ela vai seguir Paulo até o fim da sua vida, quando lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele já no final da sua vida, porque ele foi martirizado por causa da palavra de Deus, a mando de Nero, decreto de Nero, por volta de 64 depois de Cristo, né? Então, ele faz um pedido que parecia não ter sentido, porque ele estava ali num calabouço, de onde ele sairia para ser decapitado. O que é que Paulo pede ali em 2 Timóteo 4:13? Ele fala para Timóteo: olha, manda a minha capa, que eu deixei em Trode, na casa de Carpa, né? E manda os meus livros, principalmente os pergaminhos. Você veja o relacionamento dele com esse instrumento, que é a palavra, mesmo no apagar das luzes da sua vida. Esse homem que agora não vivia mais na defensiva, que é a realidade triste de muitos cristãos, sem compromisso com a palavra de Deus e com Deus da palavra. Esse homem, desde o início da sua conversão até o final da sua vida, ele demonstra esse comprometimento com a palavra de Deus e o Deus da palavra. Quantos anos de crente você tem? Quantas vezes você leu a Bíblia toda ao longo da sua vida? Quanto de tempo você resgata, redime por dia, para investir no relacionamento com Deus? Para fazer o investimento no único relacionamento que te garante que você estará com Ele na eternidade sem fim. Quanto tempo você investe? O que do tempo você resgata a cada dia para investir nesse relacionamento? E se a sua resposta é no sentido de que você não tem tido esse compromisso, isso explica o porquê você não para em pé. E isso pode ser mudado a partir de hoje. Aquele que medita nesta palavra de noite e de dia, ele é bem-aventurado. O lugar da palavra de Deus na sua vida não pode ser outro, senão o primeiro lugar. O lugar do estudo bíblico, da leitura bíblica na sua vida, não pode ser outro, senão o primeiro lugar. Caso você queira ser alguém que saia da defensiva, levanta e cai, cai e levanta, para estar na ofensiva, que é uma vida na qual você não está mais lutando o tempo inteiro para parar em pé. Você está se consolidando cada vez mais. E ao invés do inimigo estar entrando na sua vida, você já entra no território do inimigo, vivendo plenamente o ID de Cristo. Deus te abençoe com esta reflexão.